Estados Unidos autorizaram recentemente a Ucrânia a utilizar mísseis de longo alcance ATACMS, Armed Tactical Missile System, contra alvos dentro da mísseis com alcance de até 300 quilômetros. Foram solicitados por Kiev há meses, mas Washington hesitou devido ao risco de escalada do conflito. A decisão ocorre em resposta a movimentos como cooperação militar com a Coreia do Norte, representa uma mudança significativa na estratégia americana. A medida gerou críticas internas, principalmente de aliados republicanos, que temem agravamento das tensões. A decisão de permitir o uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia contra alvos no interior da Rússia eleva o risco de escalada global por vários motivos. Moscou pode interpretar os ataques como uma provocação direta dos Estados Unidos, resultando em retaliações imprevisíveis, incluindo ações militares ou cibernéticas contra aliados ocidentais. Países como China ou Coreia do Norte podem intensificar seu apoio à Rússia, ampliando o conflito. A Rússia poderia mirar países da OTAN, alegando cumplicidade. Isso aumenta o potencial de um confronto direto entre grandes potências nucleares. A probabilidade de a Rússia utilizar armas nucleares táticas depende de vários fatores estratégicos e políticos. Embora o Kremlin tenha feito reiteradas ameaças, o uso real seria altamente arriscado devido a possíveis retaliações globais, como isolamento político e consequências imprevisíveis. Analistas acreditam que a ameaça é mais uma ferramenta de dissuasão que uma intenção imediata, mas o risco não pode ser descartado, especialmente se Moscou perceber que a sua segurança ou regime está em perigo iminente. A escalada direta dependeria do equilíbrio entre ganhos militares e custos políticos. A decisão da França e do Reino Unido de autorizar a Ucrânia a utilizar mísseis de longo alcance reflete o alinhamento estratégico com os Estados Unidos sob a administração Biden para fortalecer a capacidade ucraniana de dissuadir e responder à Rússia. Essa colaboração ocorre em resposta a crescentes preocupações com o avanço russo e a sua cooperação militar com países como a Coreia do Norte. Além disso, os aliados veem o envio desses mísseis como um passo para equilibrar o poder no conflito, buscando pressionar Moscou a reconsiderar sua posição no campo diplomático-militar. Sob a administração de Donald Trump, as probabilidades de encerrar o conflito Ucrânia-Rússia dependerão da sua abordagem diplomática. Trump tem um histórico de buscar acordos diretos com os líderes mundiais, incluindo Vladimir Putin. Poderia priorizar negociações para reduzir o envolvimento militar americano e pressionar a Ucrânia a aceitar os termos de paz. Os possíveis termos para cessar o conflito podem incluir reconhecimento de territórios ocupados por parte da Ucrânia em troca de garantias de segurança, fim do apoio militar ocidental em troca de retirada russa de áreas estratégicas, acordos de neutralidade da Ucrânia em relação à OTAN. No entanto, tais propostas enfrentariam resistência significativa da Ucrânia e de aliados europeus, além de riscos políticos internos para Donald Trump. A Rússia reagiu de forma dura à autorização do Ocidente para o uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia. Moscou considerou a decisão como uma escalada significativa do conflito e alertou sobre respostas apropriadas, que podem incluir medidas militares e não militares. O Kremlin também acusou os países ocidentais de se envolverem diretamente no conflito ao fornecerem armas com capacidade para garantir o território russo, elevando as tensões entre a Rússia e a OTAN. Muitos países da Europa estão reativando bunkers da época da Guerra Fria devido ao aumento das tensões globais, especialmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Esse movimento reflete preocupações crescentes com segurança nacional, incluindo o risco de ataques nucleares, cibernéticos ou químicos. A escalada das tensões entre a OTAN e a Rússia também reacendeu a necessidade de preparar a infraestrutura de defesa civil, garantindo a proteção das populações em caso de conflitos ou desastres estratégicos.